Muito bem, chegamos ao nosso propósito de vida número 4. E aí eu deixo o lembrete sempre de que se você não viu os outros vídeos anteriores, é importante que você assista para fazer mais sentido agora esse propósito de vida que nós vamos trabalhar, que é aquele criado, ou seja, que você foi criado para servir a Deus. E aí, a primeira coisa que nós precisamos refletir sobre isso é que servir, neste caso, não é uma questão de opção. Deus criou os seres humanos para servir. E é interessante que o exemplo que eu coloco aqui de Jeremias é que Jeremias era filho de sacerdotes e, naturalmente, ele deveria seguir este caminho, mas Deus fala diretamente com ele que antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ou seja, Deus tinha uma missão específica para Jeremias. E aí Jeremias precisou aceitar a sua missão, e este é um processo que nós precisamos fazer também. E o exemplo maior disso é justamente Jesus, que veio para servir, e não para ser servido. E nós precisamos então olhar para Jesus como sendo este exemplo maior de prática em nossa vida. Mas nós, muitas vezes, estamos mais interessados em nossas necessidades serem atendidas, né? Procuramos uma igreja, muitas vezes, que atenda às nossas necessidades e não estamos procurando um lugar onde nós possamos servir e ser abençoado, ou ser abençoador, melhor dizendo. Precisamos estar atento qual é a nossa mentalidade, qual é a nossa postura em relação a servir e estar disposto a ajudar, independente do lugar em que nós estivermos. Porque Deus, na verdade, Ele deu-nos características. Olha o que diz Paulo em Efésios 2, no versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E é interessante que eu coloco aqui na imagem justamente etapas que nós passamos da vida. Em Salmo 139, a Bíblia diz que os teus olhos, os olhos de Deus viram o meu embrião, o salmista dizendo, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É interessante que Deus tem um momento específico e para nós em cada etapa da nossa vida. Identificar isso, identificar esse momento em que nós estamos é fundamental para que nós possamos servir a Deus de uma melhor forma. E para isso nós vamos falar de 5 características que muitas vezes nós não escolhemos nenhuma delas, nós somos moldados dessa forma. Primeiro na questão da formação espiritual, que eu vou explicar um pouco melhor o que é isso. Opções do coração, que são as nossas emoções. Os recursos pessoais, que são as nossas habilidades. O nosso modo de ser, a nossa personalidade. E as áreas de experiência, ou seja, as experiências que nós passamos durante a nossa vida. A primeira coisa em relação à formação espiritual é que ela é exclusiva para as pessoas que aceitaram a proposta de Jesus, para aquelas pessoas que são de fato cristãs e muitas vezes é por isso que o mundo não entende. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, os dons espirituais, eles são características dadas por Deus e eu não posso comprar um dom espiritual, eu não posso merecer um dom espiritual. Por isso que é chamado em dom. A palavra dom simboliza ou significa um presente. E é o Espírito Santo que decide a quem vai dar esse dom, como diz em Coríntios 1 Coríntios 12:11, todas essas coisas, ou seja, todos esses dons, porém, são realizados pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Em relação às opções do coração, ou seja, as nossas emoções, a Bíblia trabalha esse termo muitas vezes para descrever desejos, esperanças, interesses, ambições e afeições que nós possuímos. E a verdade é que o coração representa a fonte de todos os estímulos, que é aquilo que a gente gosta de fazer, os nossos interesses, aquilo que é mais importante. Por isso que a Bíblia vai trazer justamente essa vontade maior para que nós possamos buscar a Deus.
em Deuteronômio 6:5 diz: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Então são características que muitas vezes são peculiares a cada um de nós. Nem todos vão se interessar pela mesma coisa. E isso, na verdade, não é algo específico de você, mas que Deus justamente te deu aquele desejo. E como é que você sabe que está servindo a Deus de todo o coração? O livro aponta duas características. A primeira, o entusiasmo. Quando você faz algo que é do teu interesse, naturalmente você se interessa por aquilo, você faz, se interessa mais por aquilo, você faz com mais entusiasmo. Isso fica claro na forma de você lidar com a situação, o seu semblante, a sua determinação, a sua motivação fica clara quando você está servindo de todo o coração. Um outro aspecto é a questão da eficiência. Ou seja, você faz certo a coisa certa. E isso é maravilhoso porque a gente consegue perceber a qualidade quando nós estamos servindo a Deus de todo o coração. Uma outra característica são os nossos recursos pessoais, ou seja, são habilidades que nasceram, de uma certa forma, conosco. São diferentes, muitas vezes, de outras pessoas, mas são pistas de que essa é a vontade de Deus para você. E é interessante que a Bíblia relata que não importa o que a gente faça, nós precisamos estar focado em fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, independente das características e dos recursos que eu tenho, eu preciso direcionar isso para que o nome de Deus seja glorificado. E fazendo isso, eu vou ter uma probabilidade maior de de executar isso com mais perfeição, com mais qualidade, porque eu vou estar usando as habilidades que Deus me deu para fazer o trabalho dele aqui na Terra. E é interessante que você é a única pessoa que pode usar suas habilidades. E muitas vezes nós temos esse tipo de discurso, né, de que se você não fizer aquilo que é determinado para você fazer, Deus vai conseguir outra pessoa e aqui o trabalho de Deus vai ser, de fato, efetuado. Isso é verdade, sim, mas o que nós temos que olhar é para a pessoa que deixa de fazer aquilo. Olhando para você, se você deixa de executar um trabalho que Deus determinou para você, de uma certa forma, você vai ser penalizado não por Deus, mas pela sua falta de habilidade, no sentido da sua falta de prontidão para executar aquilo que foi Deus que te chamou para fazer. Então, muitas vezes nós precisamos olhar justamente para quem é o responsável de executar aquilo e não para o trabalho em si, nessa questão dos recursos pessoais. E a nossa personalidade? Bom, isso é muito interessante. Essa frase estabelece o que é a personalidade, que é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Ou seja, é a individualidade pessoal e social de alguém. Pensar, sentir e agir são demonstrações de uma personalidade. E aqui é interessante que existem diferentes personalidades. Umas pessoas são mais introvertidas, outras mais extrovertidas. E quem formou isso? É evidente que Deus deu certas habilidades, certas características para algumas pessoas pensarem de forma diferente, sentirem de forma diferente e agirem de forma diferente. E é interessante que o seu modo de ser, a sua personalidade afetará como e onde você usará as suas habilidades, que a gente falou, e os dons espirituais. Então, duas pessoas podem ter o mesmo dom, mas se uma é introvertida, como eu disse, e a outra é extrovertida, esse dom que ela recebeu será expresso de formas distintas. E por último, as áreas de experiência. Lembrando que a experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. E as nossas experiências, elas nos marcam. E é interessante que muitas delas não foram escolhas nossas. Simplesmente aconteceram, são umas circunstâncias da vida. Mas o nosso olhar para a experiência, para aquilo que nós passamos, ela precisa ir além do simplesmente fato do que aconteceu. E aí, quando nós olhamos para a experiência, vamos analisar os seguintes aspectos. Primeiro, as experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família? Então, algumas pessoas foram criadas apenas pela mãe, outros apenas pelo pai, e outros são órfãos e não tiveram a presença nem do pai nem da mãe. Que
quais são, o que você aprendeu sendo criado por sua família? Muitas pessoas vão se sentir desmotivadas ou menosprezadas porque tiveram uma criação ruim, vamos dizer assim, e não se preparam ou se atentam para o fato de que, mesmo com essa dificuldade, elas podem aprender algo com aquilo, né? Um outro aspecto sobre as experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Parece muito simples isso, mas isso direciona para você fazer escolhas melhor futuramente. Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de que mais você gostou de trabalhar. Então, assim, analisar as experiências é fundamental. Se você não faz essa análise, você não tem noção de como que você está lidando com a vida. Um outro aspecto, experiências espirituais. Qual foi o momento mais significativo com Deus? Isso é importante para você saber o próximo passo. Experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado? Qual foi o resultado das suas ações? E experiências difíceis. Quais problemas, mágoas, espinhos e provações, ou com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? Então, nós, durante essa caminhada na Terra, vamos passar por dificuldades. E este é a oportunidade maior que nós temos de aprender. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 1, o 3 e o 4, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estavam ou que estão passando por tribulações. Perceba que Paulo trabalha justamente isso, que a consolação que Deus nos dá é justamente para que nós possamos consolar outras pessoas. Então perceba que é uma pessoa que passou um problema durante uma certa fase da vida, é a pessoa mais, muitas vezes a pessoa mais com autoridade ou capaz de ajudar um outro que está passando por uma situação semelhante. E aí tem algo interessante que o livro coloca, que é: não desperdice a sua dor. Então precisamos ter esse olhar para as dificuldades que nós passamos e como que nós podemos ajudar outras pessoas através dessa experiência que a gente adquiriu. Então, basicamente, o que eu preciso fazer agora, uma vez que eu já sei disso? Procurar compreender qual é a vontade de Deus. Olha o que Paulo escreve: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas por outras pessoas. Se você pensa ser talentoso para ensinar ou cantar, mas ninguém concorda, então está na hora de repensar esse trabalho que você vem executando. E a melhor maneira de descobrir talentos, dons, capacidades é experimentar diferentes áreas de ocupação. Muitas vezes você pensa: eu só vou fazer isso quando de fato eu souber que isso é a melhor coisa para ser feito, ou seja, que eu tenho habilidade para fazer isso. Mas você muitas vezes só descobre essa habilidade quando você se dispõe a trabalhar, se dispõe a servir. E para descobrir a forma, é muito importante isso que Paulo escreve aos Gálatas: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Quando você se compara, pelo menos duas coisas acontecem. Ou você vai se sentir muito orgulhoso por achar que alguém é pior do que você, ou vai se sentir desmotivado porque vê alguém muito distante: fulano é muito melhor do que eu. E aí você se sente desmotivado, não tem forças para continuar. Então por isso que o apóstolo escreve isso: não se compare com ninguém. Faça o seu trabalho e execute aquilo que Deus te deu. E principalmente, ter isso em foco. Isso se fala não só apenas no contexto cristão, mas no mercado de trabalho. Se preocupe em servir a Deus e aos outros. E embora conhecer essa forma que a gente falou, nossa formação espiritual, tudo que a gente falou da questão dos recursos pessoais, das habilidades, das experiências, é importante saber isso, sim. Mas ter o coração de servo é ainda mais importante. Deus nos formou para servirmos e não para sermos egoístas. Sem um coração de servo, você será tentado
a utilizar aquilo que nós temos, nessa nossa forma, e usar isso para vantagens pessoais. Gálatas 6,10, portanto, enquanto tivermos oportunidades, enquanto temos, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, precisamos desenvolver essa mentalidade de servo, e Deus está muito mais interessado em por que você faz algo do que no que você faz. Então, atitudes contam mais do que realizações. E aqui é interessante, os servos eles pensam como administradores e não como donos. É interessante perceber, lá em João, quando o apóstolo está escrevendo sobre as últimas horas de Jesus, ele diz que Jesus sabia que o Pai, ou seja, que Deus havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus compreendia a sua missão. Assim, ou seja, quando Jesus basicamente compreendeu qual era o propósito dele aqui, neste contexto, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Então chega um momento teoricamente, Jesus sabia ali que ele ia passar por um momento difícil, mas que seria glorificado, e ele passa uma última lição de servo para os discípulos, de que aquele que quer ser o maior deve ser o menor. E para finalizar esse nosso último ou quarto propósito, precisamos refletir um pouco sobre a nossa condição, porque de fato somos fracos e precisamos da ajuda de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber pessoas comuns e imperfeitas que realizaram coisas extraordinárias porque confiaram em Deus. E Deus não utiliza apenas pessoas perfeitas, na verdade não existe pessoa perfeita. Seria impossível jamais, porque nenhum de nós é impecável. Então, nossas fraquezas, elas também nos ajudam quanto à questão da arrogância. E aí é interessante só pontuar que a fraqueza não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar. São limitações que você herdou ou não tem meios de alterar. Limitação física, emocional, lembrança dolorosa, intelectual ou de suas habilidades. Então é isso, finalizamos o propósito de vida número 4, agora falta apenas um, que é o propósito de vida número 5, e eu vejo você no próximo vídeo.